Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui à leitura do livro de Romanos. Esse capítulo 7 é peculiar, tá? Esse capítulo 7, ele é demonstrado para aqueles que querem defender que Paulo estava aprovando a lei de Moisés, completamente descontextualizado e também com versos isolados. Lembrando, meus irmãos, que Paulo é uma pessoa extremamente inteligente, tá certo? E com quem que ele estava falando? Com romanos, né? Mandando uma carta aos romanos, que estavam ali, que guardavam também a lei de Moisés, e também judeus ou hebreus que estavam em Roma e guardavam a lei de Moisés. Então Paulo aqui no capítulo 7 vai ser bem peculiar, nós vamos falar devagar para poder entender o que Paulo está querendo dizer, tá certo? Nem se for verso por verso, nem se tivermos que fazer 2 vídeos somente do capítulo 7, mas eu vou tentar fazer somente num vídeo só, tanto o 7 quanto o 8. Vamos lá. Continuando então, agora Paulo escreve assim: meus irmãos, falo a vocês como há pessoas que conhecem a lei. Então ele não está falando com ninguém que é leigo sobre a lei, tá certo? Pessoas que conhecem e sabem do que ele vai falar. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? É óbvio. Eu sou brasileiro, estou debaixo da lei do meu país. Morri, eu não estou debaixo mais de lei nenhuma, eu estou livre dessa lei, certo? Então eu estou sujeito à lei enquanto eu vivo, tá bom? Aí ele vai, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Autoexplicativo. Verso 3, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: segundo a lei de Moisés, não esqueça, ele está falando para pessoas que conhecem a lei de Moisés, e falando que uma pessoa está debaixo de uma lei enquanto ela está viva. Ali, na lei de Moisés, diz o seguinte: se um hebreu se separar da sua mulher, nem ele nem eles estão livres para casar com outra pessoa. Porque enquanto estiver vivo um dos cônjuges, eles estão ainda presos pelo compromisso do matrimônio. Só não estão juntos. Tá certo? Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Opa, morreram para a lei. Que lei? A lei de Moisés. É disso que ele está falando. Ele já está sendo taxativo. Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então veja que a lei de Moisés está sendo não substituída, mas está sendo deixada para trás, porque se eles aceitam a Cristo, se eles aceitam ser discípulos de Cristo, então agora a lei de Moisés acabou. Eles morreram para a lei de Moisés, agora eles fazem parte da lei de Cristo, tá? Vamos lá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. De quem ele está falando? Mais uma vez, do Cristo. A fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, a lei de Moisés não dá frutos para Deus. Ele está sendo taxativo aqui. O que dá lei para Moisés é ser discípulo de Cristo e seguir os seus mandamentos, a sua lei. Tá certo? Vamos lá. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei de Moisés atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para morte. A lei de Moisés só apontava para eles que eles estavam perdidos. Tá certo? Que eles não tinham nenhuma possibilidade de salvação ou vida eterna. Só para a morte. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, morrendo para a lei de Moisés, lembra que ele falou lá em cima, né? Fomos libertados da lei de Moisés, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Então está claro aqui para vocês que Paulo está dizendo para aquelas pessoas que são seguidores de Moisés, que não é mais para seguir a lei de Moisés aqueles que são discípulos de Cristo. Ficou claro? Mas não se esqueça que Paulo estava falando com pessoas que consideravam a lei de Moisés a lei de Deus, a lei especial.
Então ele tem que argumentar de uma maneira a não espantar essas pessoas, a não rejeitarem a mensagem que ele está mandando lá, tá certo? Vamos continuar. Verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo aqui? Que a lei em si é pecado? Não, a lei apontava o meu pecado. É mais ou menos assim, eu pegar um revólver e deixar em cima da mesa. O revólver em si é pecado? Não. O revólver em si é perigoso? Não. Só é perigoso quando ele é acionado. Então a lei é pecado? Não. Eu só conheço o pecado através da lei. E esse pecado que a lei manifesta em mim só me conduzia para a morte, tá? Vamos lá, então Paulo está começando o quê? A dar está sendo maleável com a lei para não espantar as pessoas. Verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Certo? Sem aquela lei apontando que eu estou morto, o pecado não me aponta para absolutamente nada. Porque não há aquela lei que diz para mim, ó, você está pecando e agora você está morto. Compreende o que o Paulo está falando aqui? Antes eu vivia sem a lei. Antes ele não conhecia a lei de Moisés. Ele está dizendo o seguinte, quando não se conhece a lei de Moisés. Então antes ele vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, quando ele era criança, jovem, ele não tinha consciência da lei. Mas quando agora ele se deparou já jovem, adulto, com a lei, o que aconteceu? Agora o mandamento veio, o pecado reviveu nele e agora ele está morto, porque a lei só apontava para a morte. Verso 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Olha só, ele descobriu o quê? Que aquela lei de Moisés, que as pessoas dizem que era para a vida, que assim vai agradar a Deus, na realidade ele entendeu que aquele mandamento, não, que era para produzir vida, mas na realidade produz morte. Tá falando da lei de Moisés, tá? Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Por meio do mandamento me matou. Olha só. Então o que aconteceu? Ele tinha o mandamento de Moisés, né? As leis, a Torá, sim, todos aqueles preceitos. Ele entendia que aquilo era coisa boa. Mas olha só o que ele diz. Mas, enganou-me. Aquela lei enganou a Paulo. E por meio do mandamento me matou. Vamos lá, verso 12. De fato, a lei é santa. Olha só, ele está sendo político aqui. Ele não está querendo espantar as pessoas de uma vez só, dizendo que a lei... Porque até agora ele está dizendo, a lei para nada serve, é só para a morte. Mas agora ele vai falar de uma maneira em que as pessoas não rejeitem a mensagem. Olha lá, de fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. De fato, é tudo isso, ele está dizendo. Tá? Para quem ele está dizendo? Para pessoas que acham que a lei de Moisés é uma lei legal. Mas até agora você viu, ele só desceu a lenha. Mas aí tem que ser político, aí tem que ser... tem que ter tato para lidar com isso. Verso 13. Então, o que é bom se tornou morte para mim. Ele está dizendo, olha, se eu estou dizendo que é bom, e eu disse que aquilo só se tornou morte para mim, então ele mesmo pergunta, olha... Antes que as pessoas perguntassem para ele, então aquilo que você está dizendo que é bom se tornou morte para você, Paulo? Aí ele responde, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Compreende o que Paulo está dizendo aqui? Se não for devagarinho, verso por verso, tentar entender a cultura de Paulo, para quem ele estava falando, quem estava ouvindo aquela mensagem, ou ia ler aquela carta, né? Então Paulo estava se fazendo de muitos para ver se ganhasse alguns para Cristo. Então veja, então ele diz, não, então então o que é bom se tornou morte para mim? Paulo está dizendo, não, mas através dessas coisas...
que me mostrou que eu era extremamente pecaminoso, ou seja, extremamente pecaminoso, eu não tinha salvação, morte, tá bom? Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então está dizendo, olha, a lei está falando das coisas espirituais, mas eu não sou espiritual. Não dá para as duas coisas viverem dentro do mesmo local. Então, como a lei é espiritual e eu sou carnal, então agora eu estou vendido como escravo ao pecado. Ou seja, não tem jeito. Tudo que eu faço é pecado. Tudo que eu faço me direciona para a morte. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu admito que a lei aponta para algumas coisas que eu não deveria fazer, mas eu não consigo. Lembra que ele falou no verso anterior? A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, eu admito que a lei é boa, mas eu não consigo viver aquela lei. Compreende, né? Como Paulo está jogando aqui com aqueles que acham que a lei de Moisés é uma coisa jóia? Vamos lá. Verso 17. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, aquilo que ele está dizendo que é bom, justo, né, santo, separado, aquilo só mostra o quanto ele tem pecado. E nada mais que isso. É só para isso que aquela lei serve e é isso que ele está mandando essa mensagem lá para os romanos. Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo só serve para me mostrar o quanto eu sou podre, o quanto que eu não sirvo para nada. Né? Aquilo só me mostra o quanto eu estou perdido. Verso 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Veja, mesmo que ele esteja fazendo o bem, qualquer coisa que ele faça que leva ele para aquela lei de Moisés, pronto, está perdido. Compreende o que Paulo está dizendo sobre a lei? Lei de Moisés, tá? Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Tá? Não esqueça que ele está dizendo, está conversando com pessoas que acham que a lei de Moisés é a lei de Deus, tá? No íntimo, pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Lembra que ele falou? Aquilo que eu penso em fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que o meu corpo faz, essa eu não quero fazer. Tá vendo a guerra que a lei de Moisés dizia para ele? Você é podre, não adianta você querer fazer o bem, você é podre, você está perdido, você vai morrer, não tem salvação. É disso que Paulo está falando aqui, tá bom? Vamos lá. Mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja, ele quer fazer uma coisa na mente, ele quer fazer uma coisa, ele tem uma outra lei na mente, mas a lei de Moisés fala, você está pego, não tem jeito. Verso 24. Agora ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Qual morte? Da lei de Moisés. Compreende que ele está escrevendo para aquelas pessoas que estavam em Roma, não se esqueça disso. Tá bom? Ele não está escrevendo para mim, para você, para o meu vizinho, para tua mãe, para minha mãe, não. Está escrevendo para aquelas pessoas que seguiam a lei de Moisés e moravam em Roma, ou para os próprios romanos que seguiam a lei de Moisés também. Verso 25, ele encerra assim. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, ó, então ainda bem que Cristo veio, que com a minha mente agora eu sou escravo da lei de Deus, que eu consigo ser justificado de todas as minhas atitudes, mas com a carne, a lei de Moisés, da lei do pecado.
Ficou claro para você o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu acho que está. Eu poderia detalhar mais, mas aí o vídeo vai ficar longo. Ó. Nós estamos com 15 minutos, estamos aqui no capítulo 7. Tá bom, meu querido? Mas eu acho que deu para você entender o que Paulo está falando da lei de Moisés e agora ele entra na lei de Cristo, que é a lei da mente, que está na mente, que ele quer fazer o bem, mas a lei do pecado só fala para ele o seguinte, olha, não adianta você querer amar o seu semelhante, porque se você não guardar sábado, você está perdido, você está pego. É disso que Paulo está falando. Bom, terminamos então o capítulo 6, nós vamos para o 7, tá? Capítulo 7, nós vamos para o 8. E você entendeu aqui que Paulo não está mandando ninguém construir templo, ficar ali dentro e praticando as leis. Tanto é que ele está criticando todos esses rituais dentro da lei. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha, lembra da condenação que ele está falando no capítulo 7? Que ele estava condenado só para a morte, mas agora ele está dizendo que não tem mais essa condenação para quem está em Cristo, para aqueles que se tornaram discípulos de Cristo. Ó. Por quê? Por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? O novo mandamento que Cristo deu para nós, pela obra que Cristo fez pela humanidade, libertou ele daquela lei que só mostrava a morte para ele. Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a lei de Moisés, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. Se a própria carne me condenava à morte segundo a lei de Moisés, agora a carne me libertou da lei de Moisés e me deu a oportunidade agora de redenção. Compreende? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Tá certo? 5. Quem vive segundo a carne, quem vive segundo a lei de Moisés, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, eu não tenho mais problema psicológico, Paulo falando. Porque quando eu estava seguindo a lei da carne, isso me condenava, me deixava triste. Ó morte, quem me livrará dessa morte? Mas agora quem está em Cristo está liberto, não está mais preso nesse conceito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. As leis de Moisés é para a morte, mas as leis do Cristo é para a vida. E quem é discípulo de Cristo não está mais debaixo da lei de Moisés. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aqui, carne, o contexto, não se esqueça, lei de Moisés, que a carne acusa ele do pecado sempre. Então, aquele que é dominado pela lei de Moisés não pode agradar a Deus. Verso 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo continua agora falando lei e graça, lei e graça. Agora está falando, olha, Cristo, se você for discípulo de Cristo, você está em vida. Tem nova vida, você tem possibilidade de vida eterna. Verso 12, portanto, irmãos, estamos em dúvida. Vamos falar de novo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a lei de Moisés, não para a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando está falando aqui, atos do corpo, está falando que a lei de Moisés só condena as pessoas naqueles atos que as pessoas querem fazer. Mas eu estou sendo repetitivo porque precisa ser. Para que ninguém venha aqui e fale, está vendo este verso de uma maneira isolada, como a religião dos guardadores da lei de Moisés fazem, tá? Verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual
clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha, agora a esperança que Paulo tem. Antes ele falava assim, sobre a lei de Moisés. Quem me livrará o corpo desta morte? E agora ele está falando que o que ele sofre agora não é nada pela glória que será revelada para ele. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria... Não, peraí, verso 19. A natureza criada guarda com... Vamos lá de novo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Está falando que depois lá de Adão, Eva, aquela coisa toda, o pecado se estabeleceu na terra, tá? E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa redenção, como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito em que sentido, meus queridos? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Primogênito na ressurreição está ao lado do Pai, tá? E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará de graça? Não precisa fazer nada. Não precisa guardar sábado, ir para templo, ser dizimista, dá nada. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí adventistas, o Cristo não foi à direita de Deus em 1844, tá? Ele já está aqui, Paulo já está dizendo, ele já está. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está na lei de Moisés, que está no teu pastor, na tua denominação, porque você é um fiel dizimista, um guardador de sábado, domingo, frequentador de templo. É disso? Não. Nada nos separará que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo está dizendo o quê? Que agora nada nos separa, como aquela lei separava-nos da vida eterna, do Criador e tudo mais. Agora nada nos separa do Criador por nosso Senhor, né? O Cristo. Tá certo? Então aqui terminamos o capítulo 8, já estamos com 25 minutos. Terminamos aqui o capítulo 8 de Romanos. E ainda não vimos, porque o foco é esse, aonde está escrito que nós temos que congregar debaixo de templo, de alvenaria, colocar placa e tudo mais. Não, não tem. Nós estamos vendo aqui no capítulo 7 e 8, Paulo falando aos romanos agora de uma maneira efetiva, taxativa, mas com muita polidez, que a lei de Moisés só apontava para a morte. Mas agora, aquele que é discípulo de Cristo tem a possibilidade da vida. Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.